Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, você que nos acompanha no Sistema Canção Nova de Comunicação. Está no ar o programa Discípulos e Missionários. Nosso tema de hoje, apresentação do Senhor e consagrados. Nós temos aqui no estúdio o cardeal Dom Odilo Scherer. Olá, Dom Odilo, sua bênção. Deus abençoe e bom programa, né? Vocês também, a vocês todos, Deus abençoe, uma boa participação nesse nosso encontro semanal, Discípulos Missionários. Você começou já com o nosso tema de hoje. Um dos temas, né? Um dos temas. A apresentação do Senhor, porque de fato nós estamos no domingo após Exatamente. a festa da apresentação de Jesus no templo, que ontem nós celebramos na liturgia, uma festa bonita na liturgia, e que recorda uma prática religiosa judaica que era esta de apresentar no templo os filhos primogênitos. O primeiro filho homem nascido necessariamente devia ser apresentado no templo como pertencente a Deus. Isto vinha naturalmente da tradição do êxodo, da saída do Egito, a morte dos primogênitos, aquela praga terrível, né, que matou os primogênitos. Depois, como uma espécie de ação de graças a Deus, um compromisso eterno com Deus, Moisés prescreveu que todos os filhos primogênitos deviam ser consagrados a Deus como sendo de Deus, mas com isso também eles se tornavam elo de transmissão à próxima geração das tradições religiosas, da fé do povo de Deus, da fidelidade à aliança e assim por diante. Quanta riqueza! Esse programa Discípulos e Missionários, ele tem justamente essa missão também, de nos formar para entendermos cada vez mais e amarmos a nossa igreja. E a partir disso, essa festa litúrgica, então, da apresentação do Senhor, ela foi escolhida pelo Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, na época foi escolhida em 1997, para ser o dia do consagrado. Quem são os consagrados hoje, Dom Odilo? Então, os consagrados a Deus na vida consagradas também. Isto, na vida religiosa, masculina e feminina, né? E então são tantas as pessoas que se consagram a Deus nos diversos carismas da vida religiosa, nos diversos institutos ou congregações, ordens de vida consagrada religiosa. São tantas, graças a Deus, uma variedade imensa de podemos também dizer de famílias religiosas, de consagrados na igreja, que desempenham diversas ações, seguem diversos carismas, podemos dizer, são missões específicas, mas também formas de vida específicas e, digamos assim, consagrações a determinados aspectos do Evangelho. E a vida religiosa tem em comum os votos, de pobreza, obediência e castidade. E algumas congregações ou institutos fazem um quarto voto, que é o voto de obediência ao Papa, outros fazem um quarto voto diferente e assim por diante. Mas a vida consagrada é um grande dom, um grande bem na igreja. E existiu desde o início praticamente, né? E ao longo dos séculos se desenvolveu muito, nunca faltou na igreja. E também hoje, embora haja muitos institutos que estão envelhecendo, é o tempo, né? E a mudança da cultura, a mudança do foco, muitas congregações estão envelhecendo, não têm vocações, mas outras vão surgindo de acordo com as necessidades e as situações novas da igreja e do mundo. E tem aquelas mais dedicadas à contemplação, outras mais dedicadas à pastoral, à ação, por assim dizer, né? E a Constituição Dogmática Lumen Gentium, do Paulo VI, dizia assim: os fiéis de Cristo ligam-se aos 3 conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, que o senhor citou, a exemplo de Jesus Cristo, por votos ou por outros laços sagrados. Por tal vínculo, uma pessoa é totalmente dedicada a Deus. Dessa forma, essa pessoa é ordenada para honrar e servir a Deus. De fato, através do batismo, uma pessoa morre ao pecado e é consagrada a Deus. Todos nós, pelo batismo, somos já consagrados a Deus, né, e a Cristo.
É por isso que nós somos ungidos, né? É um sinal também de pertença a Deus, nós pertencemos a Deus. Por outro lado, a pessoa que vive um estado de vida religiosa consagrada, ou também no sacerdócio, assume uma nova pertença, uma nova forma de pertença, isto é, a dedicação de uma vida inteira ao serviço de Deus, ao serviço da evangelização, ao serviço dos irmãos, enfim, para testemunhar com a própria vida, com seu estilo de vida, o Evangelho. Essa que é a grande riqueza da vida consagrada. Os muitos carismas que você citava, vida religiosa contemplativa, depois tem as congregações de vida religiosa ativa, que se ocupam de tantas frentes, né? Educação, saúde, o cuidado dos pobres, das pessoas com deficiência, dos órfãos, enfim. Depois também os que se dedicam às missões, os que se dedicam à liturgia, os que se dedicam ao estudo, e vai por aí. Então, com isso, se enriquece na igreja as muitas formas do seu testemunho, da sua presença no mundo. Falando dessa variedade de carismas, só que na Arquidiocese de São Paulo, eu recebi essa informação, existem mais de 100 congregações religiosas femininas e 70 masculinas. E aqui na Arquidiocese são reconhecidos, atuaram aqui, né, um testemunho para a gente acompanhar. Vários religiosos que viveram na Arquidiocese de São Paulo e são reconhecidos como beatos e santos, entre eles São José de Anchieta, Santa Paulina, Santo Antônio de Santana Galvão, Beato Mariano de la Mata e a Beata Assunta Marchetti. É verdade, uma riqueza e para nós também uma honra, por outro lado, eu diria até uma missão, uma responsabilidade, porque hoje nós somos nós, a mesma igreja, esta igreja que foram eles e que eles serviram com o seu exemplo, o seu testemunho de vida santa. Então nós temos que ser também dignos continuadores do testemunho deles, da missão deles. Ao mesmo tempo contamos com o testemunho deles, com a intercessão deles. De fato, você dizia bem, né, estes santos e bem-aventurados que mencionou são todos religiosos. O próprio Padre Anchieta, que está na origem de São Paulo, jesuíta, Frei Galvão, Santo Antônio de Santana Galvão, era franciscano. Depois o Padre Mariano de la Mata, agostiniano. A Santa Paulina era das pequenas irmãzinhas da Imaculada Conceição, ela mesma fundadora, né? E a Beata Assunta Marchetti era escalabriniana, ela mesma também cofundadora dessa congregação. Então é o sinal, a vida religiosa é também o testemunho de santidade, para ajudar os irmãos a viverem e caminharem em santidade. Agora, como o senhor dizia, é uma responsabilidade hoje, né? E o Papa Francisco, no ano passado, ele disse o seguinte: é um risco ficar olhando para trás, para os feitos gloriosos do passado, em vez de despertar a criatividade profética nascida do sonho dos fundadores e fugir dos desafios que hoje batem às nossas portas. O Papa Francisco dizia isso em relação a viver os carismas de uma forma renovada. Os consagrados são chamados a viverem a sua vida religiosa, o seu carisma próprio, mas dentro do contexto atual da história, da igreja, da sociedade. Por um lado, e o Papa chamou a atenção, e a igreja sempre chama, olha, viver na fidelidade ao carisma dos fundadores. Aquela intuição dos fundadores que está na origem de um instituto é muito importante. Então, aquela deve permanecer uma referência constante na congregação, no Instituto de Vida Consagrada. Porém, não ficar olhando só romanticamente para trás, né? Não estamos mais no tempo deles, estamos em um novo tempo, um novo contexto. Então, a intuição dos fundadores deve ser atualizada para o contexto de hoje, de maneira que os carismas da vida consagrada sejam vividos dentro do contexto atual. Senão, o carisma morre e não tem mais expressão para o tempo presente. Fica uma coisa romântica, uma recordação do passado, mas não é isto. Os dons do Espírito Santo se renovam e também recebem novas expressões. No Odilo, nós estamos lembrando aí o dia 2 de fevereiro como o dia do consagrado, mas é um dia especial para o Senhor,
porque completou aí 17 anos de ordenação episcopal, né? Qual a lembrança que o senhor traz aí da ordenação? E hoje, como esse é um chamado, né, uma missão, como isso se atualiza para o senhor? Bem, é bonito sim lembrar o dia da minha ordenação episcopal, foi no dia 2 de fevereiro de 2002. Então, olha, tem muito 2 nessa data, 2 do 2 e 2, né? 2 de fevereiro de 2002. Eu lembro com muita alegria, com muita gratidão, a ordenação episcopal. Foi lá em Toledo, no Paraná, minha diocese de origem, e logo em seguida eu vim para São Paulo para assumir aqui, então, a missão na Arquidiocese de São Paulo como bispo auxiliar. A posse do ofício como bispo auxiliar foi em 9 de março de 2002. Mas dia 2 de fevereiro, o dia da ordenação, que eu recordo com muita alegria e também por causa da beleza desta mesma festa, consagrado a Deus no episcopado, por graça e misericórdia de Deus. O senhor foi escolhido pelo Papa João Paulo II, que é santo. Sim, foi ainda escolhido pelo Papa João Paulo II, tenho uma boa lembrança dele. Eu trabalhava em Roma, trabalhava na Congregação para os Bispos como ajudante interno, e enquanto estava lá, então é que fui escolhido. E também, de voltar de Roma, ainda fui lá celebrar com o Papa João Paulo II, na capelinha dele, e depois da missa ele me deu esta cruz, que é a primeira cruz do meu episcopado, e que o próprio Papa colocou em mim, após aquela missa que eu participei com ele, já nomeado bispo. Então eu guardo com muita alegria esta lembrança do Papa São João Paulo II, cruz da minha ordenação episcopal. Que lembrança linda. E assim a gente já chega ao final do programa, Dom Odilo. Passou muito rápido. Para quem está em casa, está à disposição aí os nossos canais para você conversar conosco. O nosso e-mail discípulosemissionários@cançãonova.com, e você pode assistir de novo esse programa no youtube.com/Play Canção Nova. A gente encerra. Gostaria do senhor deixar uma mensagem, a bênção para todos que estão acompanhando a gente no programa Discípulos e Missionários. Pois não, nós estamos iniciando o mês de fevereiro, segundo mês do ano. Esse mês ainda um mês marcado por um pouco de férias, já é a retomada das atividades também na igreja, pouco a pouco, nas paróquias, vão sendo reassumidas, retomadas atividades nas dioceses, enfim, e nós também aqui em São Paulo estamos retomando o nosso caminho do sínodo arquidiocesano. Então é um mês de início. Eu faço votos que seja um bom início para todos e que nós possamos receber neste ano muita alegria, muita graça de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.